aí, minhas lindas turmas, vamos continuar com mais uma aula de processo civil e vamos continuar hoje dando andamento à nossa emenda, nessa questão toda que a gente está de afastamento. Vamos lá, hoje nós vamos ver o que? Audiência de instrução e julgamento. Que maravilha, audiência de instrução e julgamento. Feito isso, a gente fica faltando apenas direito probatório, teoria da decisão judicial e coisa julgada. Acabou? E aí, provinha da segunda unidade, beleza? Então tá, audiência de instrução e julgamento. Bom, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte. Quando a gente fala em audiência, vamos voltar lá para trás. No início das nossas aulas, quando a gente estava falando sobre atos processuais. A gente viu que existem atos processuais que são simples, existem atos processuais que são complexos. Ok? A audiência de instrução e julgamento se trata de um ato processual complexo, porque ela se desenvolve havendo vários atos processuais praticados dentro dela. Mas, antes disso, o que a gente pode ver? Dois conceitozinhos. Um é uma noção geral e o outro é um conceitozinho mais específico. Como noção geral, a gente tem o seguinte. É uma sessão pública, presidida pelo magistrado, que terá por objetivo, primeiro, a tentativa de haver uma conciliação entre as partes e, posteriormente, a produção da prova oral requerida, debate e decisão através da aprovação de sentença. Os conceitos são todos muito semelhantes. Mas quando a gente fala em sessão pública, o que a gente quer dizer é o seguinte, olha, a regra é que a audiência de instrução e julgamento ela aconteça, de acordo com os seus conceitos, a portas abertas. Aconteça a portas abertas. Porque uma sessão pública, um ato processual público, deve ser levado a conhecimento do público. Mas, a depender da natureza da ação, que implique na violação da intimidade, por aí vai, então ela pode ser realizada a portas fechadas. Mas é uma sessão pública, que o povo possui o direito de assistir, qualquer do povo possui o direito de assistir, desde que não interfira no seu bom andamento e desde que não se trate de uma audiência cujo processo envolva o estado da pessoa, que envolva a intimidade da pessoa, o risco de violação e algumas outras questões, até mesmo constitucionais. Bom, e ela é presidida pelo magistrado. Na RJ, não haverá mais a participação do conciliador. Vejam, primeiro passo do processo é citação com intimação para a realização de uma audiência de autocomposição. Ali vai ser um conciliador ou um mediador. Ele é juiz? Não necessariamente. Ele pode ser alguém habilitado e capacitado pelo Poder Judiciário para que possa proceder com a conciliação ou com a mediação, através dos cursos fornecidos pelo próprio Judiciário. Ok? Como também pode ser realizada por um juiz, mas tem uma questão. Se o magistrado participar da audiência de conciliação, ele não pode instruir o processo. Ele fica proibido de instruir o processo, porque lá atrás ele já participou daquela discussão, daquele debate, daquele embate todo. Então ele está impedido de julgar, de instruir o processo. Essa é a questão principal. Então o que acontece? Não haverá mais a participação do conciliador, do mediador. Essa audiência será presidida pelo magistrado. Ok? Dando continuidade, a gente tem que lembrar de atos processuais simples e ato processual complexo. Esse conceitozinho aqui vocês dão uma lida, que é igualzinho ao anterior, muito semelhante. Ato processual simples é aquele ato que se completa com a sua prática. Petição, protocolo da petição inicial, contestação, interposição do recurso. São atos que você fez, ato simples. Já um ato processual complexo, ele é formado pela prática de vários atos processuais simples. Então, um conjunto de vários atos processuais simples. E por que a audiência de instrução é considerada como sendo um ato processual complexo? Porque nela vai se ouvir as partes, ouvir o depoimento das testemunhas, perícia, vão ser arguidos os protestos, vão ser realizados os debates. Pode ser que nela mesmo o magistrado tome decisões acerca de um pedido de uma antecipação de tutela ou de uma medida cautelar, de um fato que surgiu ali naquele momento, por exemplo, ou que já estava requerido desde a inicial ou na contestação. Isso não é prerrogativa só do autor, tutelas provisórias. Então, é um conjunto de atos processuais complexos. Entendeu? Deu para a gente compreender a diferença? Ato processual simples. Cumprido, está cumprido. Está ali, é um ato só.
uma petição inicial protocolada, uma contestação, uma réplica, um recurso. Já ato processual complexo reúne vários atos processuais simples, como você pode ver nessa conceituação. Para a gente dar continuidade, vamos ver o que a legislação nos fala. O artigo 359 diz, olha, instalada a audiência, o juiz tentará conciliar as partes, independentemente do emprego anterior de outros meios, de outros métodos de solução consensual de conflitos, como a mediação, a arbitragem e a conciliação em si, claro. Bom, mas na audiência de instrução o juiz vai tentar conciliar? Isso não era função do conciliador, do mediador lá atrás? Foi também. Só que a norma processual dá a possibilidade, a capacidade das partes conciliarem em qualquer fase do processo. Pode ser desde o protocolo, pode ser desde antes do protocolo da petição inicial, levando-se ao magistrado para homologação, pode ser a partir do protocolo inicial, após a citação, após a contestação, durante a audiência de autocomposição, durante a audiência de saneamento do processo, se houver, durante a audiência de instrução, após a audiência de instrução, na sentença, após a sentença, na fase recursal, na fase de execução. A qualquer momento as partes podem conciliar, desde que haja realmente uma justiça naquela conciliação, algo que torne satisfatório os dois. Lembrando o seguinte, o ato de conciliar, o ato de se propor, de se realizar um acordo implica na perda e no ganho das duas partes. Então, se um só perde, não é acordo, é decisão, é sentença. Mas quando as duas partes abrem mãos de alguns direitos, de outros direitos, de algumas obrigações, e por aí vai, isso é uma conciliação. Então, tentativa de conciliação, nosso textinho aqui nos diz, em todas as fases do processo, há a possibilidade de realização de uma composição acerca da demanda. Perfeito? O artigo 360 já começa a nos dizer o seguinte, o juiz tem o poder de polícia. Claro, ele é o presidente daquela sessão, daquela AIJ, daquela audiência de instrução e julgamento. E o que é que incumbe a ele? Ele tem que manter a ordem e o decoro na audiência, então não é permitido a falta do decoro entre as partes e advogados. Muitas vezes, principalmente em ações de família, envolvendo direitos indisponíveis, separação, guarda, pensão, não sei o quê, surgem situações em que a mulher ou o homem passam na cara um do outro determinados fatos e por aí vai. Então, nessas ações em que os ânimos estão mais acerrados, em que o coração está envolvido, há, de fato, algumas situações em que há a quebra do decoro, há a falta do respeito, há a exposição de situações que nem deveriam. Da mesma forma, também, muitas vezes, um advogado não entende que o outro está trabalhando, está defendendo os direitos do seu cliente e muitas vezes há um mal-entendido e há uma rixa, há um ranço criado naquela situação e compete ao magistrado dizer para, manda aqui, sou eu que estou presidindo e eu tenho poder de polícia. O que ele pode fazer, inclusive, nesse sentido? Ordenar que se retirem da sala de audiência os que se comportarem inconvenientemente. O que mais? Ele pode requisitar, se necessário, a força policial. Ele tem o poder de polícia. É uma incumbência dele. Agora vem a novidade do CPC, que não é mais novo, né? Mas para você talvez seja. Tratar com urbanidade as partes. Ó, aqui o novo. Os advogados. Que maravilha! Um código feito por um advogado. Não por um grupo de juristas, mas a ideia encabeçada por Fred Didier, por um grande advogado, um grande jurista. Os membros do Ministério Público e da Defensoria Pública e qualquer pessoa que participe do processo. Incumbe também ao magistrado. Essa questão do tratamento com urbanidade é fato, não precisa nem se dizer. Entendam uma coisa, aquele juiz que se sente Deus, ele está errado, ele não é nada, ele é um homem qualquer, só está ali numa posição que vai ter que presidir a audiência, mantendo o decoro, mantendo a ordem, utilizando-se do poder de polícia que lhe compete. Ele é o ápice da pirâmide em que a gente tem o melhor da angularização processual. Porque tudo tem que ser reportado a ele para que ele possa decidir. Então, digamos assim, que ele está numa posição em que ele é quem comanda o jogo. É como um árbitro numa partida de futebol. Ele não é a peça mais fundamental do jogo, mas ele é essencial para que o jogo possa se desenrolar, cumprindo as regras, as normas do futebol. Equivale a isso. Por isso que ele também é chamado de juiz, porque ele julga, ele decide, ele
dá o parecer dele, ele dá a decisão sobre um determinado fato. E agora ainda tem lá o VAR, né? Pena que não temos um VAR no judiciário. Aliás, até temos um VAR no judiciário, que é quando se recorre à segunda instância, ou ao Supremo, ou ao STJ. É o nosso VAR. Perfeito? Então, nessa questão de tratar com urbanidade, tem que se entender o seguinte. Na relação processual, para poder comandar o jogo e fazer com que as regras do jogo sejam cumpridas, o magistrado está ali para comandar aquela situação toda com o poder decisório e com o poder de polícia. Mas estão todos na mesma linha. Todos na mesma linha. Magistrado, juiz, magistrado, advogado, Ministério Público, procurador, defensor, estão todos na mesma linha. Ok? Botem isso na sua cabeça. Então, o decoro, o respeito são importantíssimos no trato mútuo. No trato mútuo. Se houver um abuso do direito de autoridade, você tem a legislação hoje a seu favor nesse sentido, claro, e já poderia fazer antes, denúncia ao CNJ, ouvidoria da OAB, que é o nosso órgão de classe, você tem todo o direito de agir dessa forma. Essa é a questão, ok? Da mesma forma que, se o advogado ou partes, ou Ministério Público ou Procurador agir com falta de decoro em relação ao magistrado, ele tem aí, ó, o poder de ordenar de que se retire de sala, chamar a autoridade policial, prestar queixa devida em todos os órgãos relacionados a esta situação, como por exemplo o CNJ e a Ordem dos Advogados do Brasil, na seccional que ele estiver filiado, que ele estiver participando. Perfeito? Então é uma questão de urbanidade, ok? E a obrigação também de registrar em ata com exatidão todos os requerimentos apresentados em audiência. Isso significa, sabe o quê? Aquilo que a gente já viu lá atrás, reduzir a termo. O termo, se vocês estiverem lembrados, é justamente a transcrição do ato processual praticado dentro do cartório, diferentemente do auto, que é o ato processual praticado fora do cartório, como por exemplo, auto de busca e apreensão, a citação realizada, são autos porque são praticados, atos processuais praticados fora do cartório. Termo, ato processual praticado dentro do cartório. Vamos continuar? O que é que se pode fazer? Produção de provas e debate. Então, a audiência de instrução é o momento oportuno para que haja a produção de toda a prova oral. A ouvida do autor e do réu, o depoimento das testemunhas, o esclarecimento de peritos, a situação toda. E aí, para isso, o 361 do CPC nos diz o seguinte: as provas orais serão produzidas em audiência, ouvindo-se nesta ordem preferencialmente. Não significa dizer que será obrigatoriamente. Pode haver inversão? Pode. Pode haver uma outra situação? Pode. Mas, preferencialmente, o magistrado pode seguir a ordem prevista no artigo 361 do CPC, que nos diz o seguinte: primeiro, segundo o inciso primeiro, vão ser ouvidos os peritos e os assistentes técnicos que responderão às questões de esclarecimentos requeridos no prazo e na forma do artigo 477 do CPC, caso não respondidos anteriormente por escritos. Então, durante o período da instrução probatória, do levantamento da produção de provas, pode ter havido a perícia, pode ter sido pedido esclarecimentos e o perito pode ter esclarecido por escrito. Mas se ainda assim as partes e o magistrado não estiverem satisfeitos com aquilo, podem intimar o perito para que ele compareça para que seja ouvido. Para que seja ouvido e esclareça todas as questões que pairam sobre a realização da perícia, para que ele possa, enfim, decidir da melhor forma possível o processo. Ok? Inciso segundo, o autor e em seguida o réu, que prestarão os depoimentos pessoais, serão ouvidos perito e assistente técnico, depois o autor, depois o réu, posteriormente as testemunhas arroladas pelo autor e pelo réu, que serão inquiridas nessa mesma ordem. Primeiro se ouve peritos e assistentes técnicos, depois o autor, depois o réu, depois as testemunhas do autor, depois as testemunhas do réu. Essa é a sequência.
Essa é justamente a sequência. E tem o parágrafo único que bota uma ordem nessa bagunça toda e diz o seguinte, ó. Enquanto depuserem o perito, os assistentes, as partes e as testemunhas, não poderão os advogados e o Ministério Público intervir ou apartear sem a licença do juiz. Como funciona na prática, garoto? Vamos embora? Rosenberg lhes diz, vamos lá. O que é que acontece? Na prática quer dizer o seguinte, enquanto estivesse fazendo a ouvida desses sujeitos processuais, parte é uma coisa, sujeito processual é outra, enquanto se estiver havendo a ouvida desses sujeitos processuais, ninguém pode interferir, porque ele está se dirigindo diretamente ao magistrado e respondendo às questões que foram levantadas. Ele está esclarecendo ao juízo, clarificando ao juízo toda aquela questão que foi arguida desde a petição inicial, contestação, réplica e que está sendo levantada através do depoimento dele lá, naquele momento da audiência de instrução. Então isso significa o seguinte, na prática, você não pode simplesmente dizer, excelência não sei o que, não sei o que. Olha, excelência não sei o que. Protesto! Protesto! Filme americano! Filme americano! Aqui no Brasil funciona assim, a parte está lá sendo ouvida, tem algo que você não compreendeu, ou que contradiz, ou que é importante ser dito naquele momento, como por exemplo, a arguição de que há amizade entre a testemunha ou inimizade entre a testemunha e alguma das partes. Então essa arguição você tem que fazer no momento em que você toma conhecimento, preferencialmente após a qualificação dela. Mas se durante o curso do depoimento ele revelar, todo ano eu vou para o aniversário dele, a gente viaja junto de férias para dançar forró lá em Caruaru, no São João, naquele momento ali, você pode arguir a contradita da testemunha, que é justamente a relação de amizade. Para que você faça isso, você não vai gritar protesto nem nada. Você vai dizer, pela ordem, excelência. Por uma questão de ordem, excelência. Aí o magistrado vai lhe ouvir. Se ele não quiser ouvir, você pode ainda retrucar e dizer, excelência, por favor, antes que preclua o meu direito, gostaria de uma parte. E aí ele vai dar a licença devida para que você possa falar. Lembrando que ninguém pode interferir durante a ouvida desses depoimentos, durante esse momento processual, a não ser que seja com a licença do juiz requerendo à parte, ok? Vamos para o 362? O que é que ele nos diz? Olha, a audiência pode ser adiada? Sim, pode. Convenção das partes, inciso 1º. Como assim por convenção das partes? Se lembrem lá das nossas aulas de negócio jurídico, processual. As partes têm o direito de negociar, de resolver. Vamos adiar a audiência para a gente ver se a gente consegue realizar uma composição? Vamos, adia aí. Está lá na norma processual prevendo isso. Inciso 2º. Se não comparecer por motivo justificado, qualquer pessoa que dela deva necessariamente participar. Autor, réu, testemunha, perito, por uma razão justificada, não pode comparecer à audiência que estava previamente designada. Aí sim pode haver o adiamento. Inciso 3º, por atraso injustificado de seu início em tempo superior a 30 minutos do horário marcado. A realização, veja, o atraso tem que ser injustificado. Começou uma audiência às 8 horas da manhã e havia uma outra prevista para as 8h30. Deu 9h10, 30 minutos depois, aquela audiência das 8 horas da manhã ainda estava acontecendo porque surgiu uma complexidade maior durante aquela realização. Aquilo que se pensava que seria rápido não foi. A audiência é uma caixinha de surpresas, a gente nunca sabe o que pode acontecer. É um momento gostoso da atuação do advogado. É uma delícia fazer isso. Pode acreditar, participar de uma audiência de instrução de julgamento, onde você consegue desenvolver todos os atos processuais simples dentro daquela complexidade do ato processual, que é a audiência de instrução. Então, deu às 9h10, 40 minutos depois, acima do que prevê o inciso 3º. E a audiência das 8 horas ainda não terminou por conta dessa complexidade. Isso é um motivo justificado para o seu atraso. Mas, vamos supor que o magistrado tenha, por alguma razão qualquer, dormido demais e não compareceu. Passou os 30 minutos do horário da audiência, ou ele resolveu esperar que alguém chegasse. Não. O horário da audiência tem que ser rigoroso,
tem que ser cumprido à risca. E esse atraso só pode ser aceito se for de forma justificada. Atrasou injustificadamente por 30 minutos, o advogado pode pedir uma certidão do seu comparecimento no horário, nos autos realizada, certidão fornecida pela própria Secretaria do Juizado, pelo próprio cartório do Juizado, assinada pelo chefe de secretaria, o assessor do magistrado, tanto faz, geralmente o chefe de secretaria, de que ele estava lá no horário marcado e que já consta um tanto tempo de atraso, e na conformidade do inciso 3º do artigo 362, ele pode requerer o adiamento da audiência de posse dessa certidão. Se lembre, de posse dessa certidão, ó, capar o gato, pode-se embora, e esperar a designação de nova audiência. Perfeito? Para que vocês possam compreender, o parágrafo 1º diz, olha, o impedimento, esse impedimento do comparecimento, ele tem que ser comprovado até a abertura da audiência e não sendo o juiz procederá à instrução. Vai continuar. Mas vamos supor, você está na estrada, o carro quebra, você está num lugar onde você não tem sinal de celular, você não tem absolutamente nada. Você consegue o socorro 2 horas depois. 2 horas depois. Mas está lá comprovando que você tentou acionar o seguro, que você tentou realizar a ligação, você tentou fazer tudo. Você comprovou que saiu de casa no horário marcado, passou no posto de gasolina para poder abastecer, não teve como. Você tem como ainda justificar. Disse que o impedimento do comparecimento tem que ser realizado até a audiência, até a abertura da audiência, da sessão de audiência. Mas o magistrado pode e deve aceitar uma justificação posterior, caso tenha havido a impossibilidade, por qualquer motivo, de se justificar até a abertura da sessão. O parágrafo 2º nos diz, olha, o juiz pode dispensar a produção de provas requeridas pela parte cujo advogado ou defensor público não tenha comparecido à audiência, aplicando-se a mesma regra ao Ministério Público. Então vamos lá. Se você é advogado do autor e você não comparece à audiência, mesmo você tendo requerido a produção de prova oral, ouvida do réu, oitiva de testemunhas e por aí vai, assistente técnico, o magistrado poderá, não disse que ele deve fazer, ele poderá, é uma faculdade, dispensar a ouvida dessa prova oral, a produção dessa prova oral. Vamos lembrar o seguinte nesse sentido. A prova oral, ela objetiva esclarecer todos os fatos que foram levantados, tanto na inicial quanto rebatidos na contestação e impugnados ou confirmados em réplica, ok? Então, o advogado ou o defensor público que tenha faltado, que não tenha comparecido à audiência, ele e também o Ministério Público, ele está sujeito a não ter a sua prova produzida naquela sessão. Parágrafo 3º nos diz, olha, quem der causa ao adiamento responderá pelas despesas acrescidas. Perfeito? Vamos embora, que é para a gente começar a terminar, já estamos pertinho do fim. Vamos pular? 364, perdão. Fim da instrução, o juiz dará a palavra ao advogado do autor e do réu, bem como ao membro do Ministério Público, se for o caso de intervenção ministerial, se for o caso de intervenção do parquê, do Ministério Público, sucessivamente. Observem, dará a palavra ao autor, ao advogado do autor, e ao advogado do réu e ao membro do Ministério Público. Quando a gente fala advogado, autor e réu, entenda-se também a Defensoria Pública, porque a Defensoria Pública é a advocacia pública, é o Estado servindo a quem não possui condições de contratar um advogado. Perfeito? Qual é o prazo? Qual é o tempo que ele tem? O que é que ele tem que fazer? Qual é o caso? O que é que ele tem que fazer naquele momento? Esse é o momento da apresentação das alegações finais. São 20 minutos, prorrogado por mais 10. Prorrogou-se para um, o outro também tem direito. Perfeitamente assim? Deu para entender? São as alegações finais, mas essas alegações finais, elas podem ser apresentadas em memoriais se de repente a matéria for muito complexa e 20 minutos não forem suficientes para que o advogado possa falar. Às vezes não é. Advogar, junto, advogar, falar junto, falar pô. Advogado é bicho que fala e tem que falar mesmo, ok? Como eu estava dizendo, essa questão, se for uma matéria complexa, o parágrafo 2º nos diz o seguinte: quando a causa apresentar questões complexas de fato de direito, o debate oral poderá ser substituído por razões finais escritas, que serão apresentadas pelo autor e pelo réu, sucessivamente, bem como pelo Ministério Público, se for o caso de sua intervenção, em prazo sucessivo de 15 dias.
de 15 dias, ok? Assegurada a vista dos autos, perfeito? Então, prazo começa pelo autor, vai para o réu, vai para o Ministério Público, se for o caso de intervenção, ok? Ótimo, 15 dias para cada um, prazo processual contado em dias úteis, ok? Não, só se fosse tratando de processo físico. No caso de processo judicial eletrônico, o chamado PJE, processo judicial eletrônico, esse prazo não é sucessivo, ele é comum. Por quê? Processo físico implica na carga dos autos, na retirada dos autos do cartório e na sua devolução. Não tem como ele estar em 2 lugares ao mesmo tempo, 2 escritórios, 2 estabelecimentos na posse de 2 pessoas distintas. Mas, em se tratando de processo judicial eletrônico, 50 mil pessoas podem acessá-lo ao mesmo tempo, então não se justificaria a sucessividade da prática do ato processual. Então o prazo é comum no caso de processos eletrônicos. Se lembrem disso. Para a gente começar terminando, o 365 nos diz o seguinte: a audiência é una e contínua, podendo ser excepcional e justificadamente cindida, dividida, separada, na ausência do perito ou de testemunha, desde que haja concordância das partes. Parágrafo único. Diante da impossibilidade da realização de instrução, do debate e do julgamento no mesmo dia, o juiz marcará o seu prosseguimento para a data mais próxima possível, em pauta preferencial. O que quer dizer o parágrafo único? O caput nos diz, justificadamente, na ausência do perito ou de testemunhas, e havendo a concordância das partes, a audiência pode ser cindida. Tem que haver a concordância das partes. Mas o parágrafo único nos diz o seguinte: olha só. Muitas vezes pode acontecer de você começar uma audiência de manhã e adentrar noite adentro. E os atos processuais devem ser praticados até as 20 horas dentro do cartório. Então a audiência deve se esticar até aquele momento. Até as 20 horas. Passou disso, o magistrado pode suspender aquela sessão, designar uma pauta mais próxima possível, que é a chamada pauta preferencial, de acordo com o parágrafo único, para que ela possa prosseguir, para que possa haver continuidade. Rosenberg, mas aí vai dar tempo do cara ler os depoimentos, do cara fazer tudo e dar uma olhada e se preparar melhor. Bom, dá tempo para as 2 partes se prepararem melhor, mas não de ler o que está escrito na ata de audiência até aquele momento, porque o processo judicial eletrônico ou o processo físico já é fácil, engaveta, tranca, está trancado. O processo judicial eletrônico, ele possui uma ferramenta que permite que o magistrado mantenha em sigilo determinados atos e determinados documentos, determinadas decisões. Somente ele abrindo posteriormente. Então ele vai pegar aquela ata que já está parcialmente redigida, porque a audiência já foi parcialmente realizada, ele vai pegar aquela ata e vai simplesmente colocá-la sob o modo de sigilo. Ok? Perfeito? Encerrado o debate, para a gente finalizar, diz a nossa norma processual que há o sonho de que a gente consiga, porque a carga é muito pesada para os magistrados, mas disse que, oferecidas as razões finais, o juiz vai proferir a sentença em 30 dias. 30 dias úteis. Perfeito? Muito obrigado, meninos e meninas. Chegamos ao fim de mais uma aula. Espero que seja muito proveitosa para vocês. Um beijão e até a próxima.